Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, vamos falar de uma teoria nova, assim, nova em tese, porque a gente não comentou nada a esse respeito, a gente fica muito preso, às vezes, ao que é mais exigido, principalmente Enem, e em alguns momentos a gente acaba deixando passar batido, mas é importante a gente fazer esse resgate dessas teorias que elas são tão importantes quanto. Exemplo do último vídeo, a gente falou do desencantamento do mundo que o Weber traz. Geralmente a gente não aborda essa questão do desencantamento do mundo, a gente fica mais preso às questões clássicas, a própria possibilidade de dominação, poder, política, esses elementos. E a gente acaba fazendo essa escolha de Sofia, vamos assim dizer. Mas então esses videozinhos são uma série para que a gente possa sair daquilo que é só o esperado e a gente tratar de assuntos que vão agregar para nós em vários aspectos. E a gente falou de Enem, então por que não somar ali na hora da intervenção, da proposta de redação de vocês, para servir como base argumentativa, o próprio vídeo que a gente trouxe ali no início falando sobre as gramáticas políticas, sobre a questão do isolamento burocrático, é um ótimo pressuposto de embasamento para a intervenção, assim como tantos outros. Mas então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Thomas Malthus, a questão do malthusianismo. Então o Thomas Malthus, ele é o pai da demografia. E ele, estando tão envolvido ali com a demografia, o que ele tem a ver com a sociologia? Muita coisa. Bom, a preocupação do Malthus, e daí surgiu essa teoria chamada malthusianismo, diz respeito à proporção do crescimento populacional com a produção de alimentos. Estamos falando da questão de segregação socioespacial, da questão de distribuição de renda, da desigualdade. Então, todos os elementos ali condizentes, inerentes à sociologia. Bom, então eu tenho uma conta que não fecha, que é o crescimento populacional com a produção de alimentos. Na verdade, essa conta até fecharia, porém, eu não tenho uma justa distribuição. Então, tem pessoas que não vão ter acesso a essa produção de alimentos da maneira como deveria ser o esperado. Então, para que todos tivessem acesso na mesma medida, atendendo às suas demandas, atendendo às suas necessidades. Então, eu vou ter esse desequilíbrio da produção alimentar com o crescimento populacional, com o modo como as possibilidades são ofertadas às pessoas, e aí a gente começa a desenvolver esse pensamento malthusianista. Bom, então eu estou falando da crescente de violência e criminalidade de acordo com a linha da pobreza. Ou seja, se essas pessoas que estão ali à margem da sociedade, como nós já vimos quando nós tratamos a respeito da segregação socioespacial e que ela traz várias ramificações para nós, é um ponto importante para a gente acrescentar dentro da segregação socioespacial a questão do malthusianismo, porque eu estou lidando com problemas de ordem social, de uma ordem econômica. Quando eu não consigo alinhar, eu não consigo encontrar a minha mediania para tratar desses problemas. Então acaba que eu vou tendo uma crise de pobreza, que vai me gerar uma crise econômica e que, por sua vez, pode vir a gerar uma onda de criminalidade. Então, eu posso ter o aumento dos índices das estatísticas de criminalidade em decorrência dessa pobreza, dessa crise econômica. Então, a gente percebe que questões econômicas aliadas com essa fome crônica, essa má distribuição, no futuro ela vai de encontro a problemas de ordem criminal, porque eu preciso estar bem amparado, eu preciso estar bem estruturado. E a gente sabe que a realidade do nosso país, ela não tem esse olhar tão apurado
a esses aspectos, a esses elementos. A gente sabe que numa situação de crise, então se eu estou lidando assim com essa fome crônica, já que essa conta não fechou lá atrás, e as pessoas elas começam a ter essa dificuldade em saber como lidar com esse fator dentro de suas casas, a gente sabe que pode ser que aconteça dessa pessoa ir de encontro com o meio criminal, porque são elementos que eles vão interligando um com o outro. Ah, eu não estou conseguindo prover a minha família, eu não estou conseguindo me prover e eu preciso, e eu não consigo encontrar meios de subsistência, eu não consigo verbas, eu não consigo aliar a minha questão de aquisição econômica, eu não encontro uma política afirmativa, eu não encontro uma política assistencialista, e aí? E aí é o momento que eu posso me ver diante de uma possibilidade de ir aquilo que está ali à minha disposição para que eu consiga. Não estou falando que isso é uma máxima, que isso seja uma verdade, mas é para ilustrar. Então, se eu estou diante de tantas dificuldades, então vamos pegar um cenário periférico, as comunidades, as favelas, que a gente sabe que essa é uma realidade da nossa sociedade. Então, se eu tenho todos esses conflitos, todos esses problemas de ordem econômica, eu não consigo me manter, não consigo manter minha família, não consigo colocar alimento, essa produção de alimento, e o número do aumento populacional, ele não se encaixa, e eu tô ali numa situação crítica, desesperadora, e ali eu tenho milícias, eu tenho o tráfico que comanda a região, ali tem uma circulação monetária. E ali eu posso encontrar alguma forma de conseguir esse dinheiro, me manter da minha família. Então são pontos que é uma conversa, é um diálogo que ele é muito, muito delicado, gente. Então mas ao mesmo tempo ele precisa ser feito porque é uma realidade. Então eu volto a frisar para vocês, não é uma máxima, não significa que todo mundo que não consegue se manter, que não consegue prover as necessidades básicas, vai seguir por esse percurso de violência e criminalidade. Não, mas é só para a gente ficar atento que esses fatores, eles são desencadeados por uma série de outros elementos. Então, a própria questão dos índices de violência e criminalidade, a crise econômica, a crise política, a pobreza, essa produção de alimentos e o aumento da população. Então são fatores que à medida que a gente vai somando, que a gente vai percebendo a realidade, a gente começa a entender que as coisas elas não estão soltas, está tudo interligado. E a gente tem que ter esse cuidado de entender todos esses aspectos. E aí a gente traz um outro panorama dentro dessa perspectiva para mostrar mais uma vez que a gente tem que ter esse cuidado, que a gente não pode ser taxativo ao afirmar todos esses elementos, que é a respeito da fenomenologia. Então eu preciso entender qual é a circunstância caso a caso. Então eu sei que esses elementos eles estão interligados, criminalidade, violência, pobreza, aumento populacional, questão política, questão econômica, sim, mas eu vou ter que analisar caso a caso para que eu possa entender como que esses elementos eles se relacionam. Mas a principal fonte aí do malthusianismo é a gente entender que há essa questão da produção de alimentos e do aumento do número populacional e como que isso não encaixa, como que isso não fecha lá na frente. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem o gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?